suportar a dor de não saber como será o amanhã. Ver meu coração bater mais fraco, mas não perder a esperança em Deus. Foi assim que eu enfrentei esta batalha tão cruel. Mas clamei a Deus, Ele me ouviu e me atendeu, mudou a minha história. Cante conosco. Meu milagre chegou, meu milagre chegou, para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. Meu milagre chegou, meu milagre chegou, para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. O meu Deus faz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo que pareça impossível, não desista de crer, porque o Senhor tem nas mãos todo o poder. Mesmo que a medicina não consiga te ajudar, creia que em Deus o teu milagre vai chegar. Meu milagre chegou, Adore ao Senhor. meu milagre chegou, para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. Meu milagre chegou, para a glória de Deus, Ele me restaurou. Hoje eu posso cantar e dizer que Ele faz, como fez no passado, milagres sobrenaturais. O meu Deus faz. Aleluia. 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 Bendito é o Senhor. O meu Deus faz. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus faz milagres, né? Convidei a irmã Daiane, que eu gosto muito de ver ela cantando, muito mesmo. Ela não só canta bem, como canta com unção. Que Deus continue abençoando. Tome sua Bíblia em mãos nesse momento, evangelista Edson Cardoso com a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar na casa de Deus, com os irmãos. A família que Deus nos dá, né? A igreja do Senhor é a nossa família, é uma família. Por isso aqui estamos para cultuar a Deus, louvar a Ele e bendizer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Culto, né, da transformação, culto de vitória. Quero te convidar a abrir a Bíblia, o livro de Jó, capítulo de número 42, a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 42, e alguns versículos da palavra de Deus, como já cantou a nossa irmã e ela mesma falou, né? Por mais que a gente sempre fale na casa do Senhor, como obreiro, sempre, cada vez, é como se fosse a primeira oportunidade da gente, não é verdade? Mas estamos aqui para obedecer ao chamado de Deus e também agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui à frente desse trabalho, o presbítero irmão William, que nos franqueou e nos convidou para estarmos aqui hoje e compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus tem nesses minutos que queremos ser breves e sucintos para
deixar o agir de Deus através do seu Espírito Santo. Livro de Jó, capítulo de número 42. Quem achou diz amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo de número 16. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amém, irmãos? Diga para alguém ao seu lado, diga assim: Deus muda, diga, Deus muda cativeiro em bênção. Deus muda cativeiro em bênção. Sente dando glória a Deus e aleluia nesta noite maravilhosa, onde já ouvimos e poderíamos já ser dispensados com a mensagem que ministrou a irmã Rutinha, né? É uma benção. Servos abençoados de Deus que temos aqui no Templo Sede, e sempre é bom ouvir os irmãos. E há quem diga, eu não tinha nada para falar, mas quando dá oportunidade, né? Deus usa, e assim é uma benção de Deus. Meus irmãos, convidado para este culto, desce o nosso coração a preocupação na palavra de Deus. E a gente passa a meditar na palavra de Deus, para assim trazer à igreja algumas palavras. E dentro desse contexto, desse livro que nós lemos aqui, o livro de Jó, podemos dizer que é um dos livros que nos traz uma das maiores lições de vida para uma caminhada cristã de fé, na presença de Deus, de testemunho, de perseverança, de esperança, e por que não dizer de uma experiência a mais com Deus? Porque quando as coisas estão tudo bem, se torna fácil a servir ao Senhor. Mas quando o cristão é tentado, é passado por uma adversidade, por um momento difícil, ele se coloca numa situação que só Deus para defendê-lo, só Deus para direcioná-lo, só Deus para guardá-lo, só Deus para dizer a ele, como falou a irmã nesta noite, só para ele, Deus, nos dar a certeza de que nele nós temos a vitória. Importa a situação que passarmos, sabemos que em Deus a vitória é certa, irmão Márcio. Nada mais, nada menos que o Jó, o livro de Jó, esse personagem, que desde o seu início nós já vemos aqui, um cenário onde Deus aparece, e também aquele que João fala que veio roubar, matar e destruir, no capítulo 10 e versículo 10. João diz isso acerca do adversário, Satanás. Há uma reunião no céu, os filhos de Deus vão ter com Deus, e de repente lá no meio está Satanás. Então Deus na primeira fala com ele, pergunta: de onde tu vens? E ele diz: olha, Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Olha só. Então Deus na primeira fala com Satanás, pergunta de onde ele vem, o que ele fazia. Ele logo prontamente diz: olha, eu estava lá na terra. Eu estava lá na terra a observar a terra e o que acontecia nela. Então Deus lhe pergunta: viste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó, como diz no capítulo 1, e você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar. Então Satanás nessa entrevista responde: sim, eu vi o teu servo, eu conheci ele, eu vi que ele é um homem reto, né, íntegro, fiel, temente a ti, e tem algo mais, ele se desvia do mal. Características de Jó, esse personagem a qual eu estou falando. Então Satanás, nessa entrevista com Deus, nesse diálogo com o Senhor, então diz assim: mas também, Senhor, como Jó não vai ser um homem reto, como Jó não vai ser um homem íntegro, como Jó não vai ser um homem que se desvia do mal, pois o cercaste ele de bens. Como não vai ele te adorar, como não vai ele prestar o seu culto a ti, como ele não vai te servir com fidelidade, pois se tu o cercou de bens. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa essa noite. Jó, através da sua vida e do seu testemunho, mostrou para todos nós, e especialmente para Satanás, que a sua vida com Deus não estava atrelada àquilo que ele possuía, mas sim de uma íntima comunhão para com o Criador. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Então, Satanás falando isso, dizendo: olha, Senhor, ele não vai desistir dessa caminhada de fé, não.
tu cercaste de bens, ele está abençoado, ele está rico, ele está com uma vida regalada, é um homem mais rico do Oriente. Aí Satanás diz assim também, deixa eu ir lá e tocar na vida dele, deixa eu ir lá e tocar nos bens dele. O Senhor, sim, tens a minha permissão. Interessante que o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus chega a Satanás e fala acerca do seu servo Jó na terra. Então Satanás, prontamente com a sua astúcia, vem e começa a tocar na vida de Jó. Irmãos, nossa caminhada de fé, ela é muitas vezes de alegrias e de tristeza, de momentos em que nós não almejamos receber. Mas aqui nós vemos que num certo dia Jó se levanta e de repente está ali com seus filhos, né, com a sua família, com o seu legado, com os seus funcionários, com tudo que possuía. E de repente, né, há um banquete lá na casa do filho mais velho, né, os seus servos estão com os bois no campo, com os jumentos, com as ovelhas, enfim, com toda a estrutura que Jó possuía. E de repente começa o vendaval, um vento forte, a soprar sobre a vida de Jó. Estar servindo ao Senhor com todas as coisas, e a vida indo bem, o trabalho, a família, é maravilhoso. Mas ninguém espera, digamos que o dia mau. É como falou, né, o sábio, dizendo, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. E foi este dia na vida de Jó, que não esperava, nem sabia que Satanás havia ido à presença de Deus e o tentar a Deus para mover-se contra a vida deste servo. Mas como eu falei no começo, João escreve e diz, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem senão a roubar, o que mais, irmãos? A matar e a destruir. Então naquele dia começa uma destruição, de certo modo, por Deus permitida, na vida do servo Jó. Está no campo os bois, de repente vem lá os sabeus e tomam os seus animais. Vem um moço para contar a notícia a Jó. Mal acaba este de contar, irmão Hérito, a notícia de que haviam levado os bois. Chega o outro dizendo, olha, levaram os animais, levaram os camelos, levaram as ovelhas. E quando não bastasse nesse dia mau, chega um dos últimos servos dizendo, olha, estávamos em festa na casa do teu filho mais velho, todos eles reunidos. E vem o vento dos quatro cantos da terra e abalou a estrutura da casa, e mataram e morreram todos os teus filhos. Nesse mesmo púlpito aqui, uma certa vez nós ouvimos o pastor Lauri Vilas Boas ministrar algo acerca disso. Mas antes de eu finalizar acerca desse assunto do pastor Lauri, acontece todas essas coisas. Jó perde a sua família, perde o seu legado, a sua fazenda, os seus bois, não atribui a Deus. E de repente, novamente, no outro dia, vem uma nova entrevista dos filhos de Deus, e lá está o intrometido de Satanás no meio desta reunião. Irmão, o nosso adversário não para, o nosso adversário não descansa. O nosso adversário sabe que ele pode articular e querer mover-se contra a nossa vida continuamente. Só que ele também sabe que nós servimos um Deus todo-poderoso, que tem o controle do céu e da terra, e que tem a última palavra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Ele pode tocar em todas as coisas. Então na conversa, ele diz, estás vendo meu servo, observaste ele? Sim, senhor, observei ele. E aí? Blasfemou? Falou alguma coisa? Né, irmão Real? Já pensou? Deus dá testemunho de Jó. Que coisa linda, irmãos. Quando Deus dá testemunho de um homem ou de uma mulher. Tem visto ele? Sim, senhor. Eu vi ele lá, toquei lá nos bens, né? Toquei na fazenda dele, acabei, deixei ele pobre. Era rico, era abundantemente feliz. E numa noite só, num momento só, no dia mau, Jó perde
todas as coisas. E aí, ele blasfemou, ele falou alguma coisa? Não. Ele se manteve íntegro. Ele se manteve reto. Ele se desviou do mal e não atribuiu a ti, Senhor. Então, tens liberdade de fazer algo mais. O que mais posso fazer? Pode ir lá. Toca nele. Agora, na vida dele não. Na vida dele não. Na tua vida ele não toca, irmão. Na tua vida ele não toca, irmão Bento. Ele pode tocar no nosso bolso, irmão. Ele pode tocar na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família, naquilo que nós possuímos. Mas o Deus que nós servimos, Ele não permite tocar na nossa vida. Ainda que sejamos prostrados, Ele nos levanta. Ele estende a sua mão amiga e diz: eu estou contigo. Terrível, irmão. Situação que o homem ou a mulher passa quando passa esse vento. Não é fácil. Num certo tempo atrás passei por esse momento. Desempregado. Acho que eu já até contei, porque a gente fala bastante, né? Acho que eu até contei aqui. Desempregado, mas fazendo a obra do Senhor. Íamos um domingo pregar num culto de jovens lá na Lagoa dos Freitas. E de repente passamos naquele trevo da pedreira ali. Um domingo à tarde, tardinha, um cidadão embriagado no seu veículo, corta a frente do meu carrinho, e de repente, uma destruição, perdi o carro, ficamos a pé, minha mãe estava atrás com o filho, e ele tinha acabado de tomar a sua mamadeira, poderia ter dado uma convulsão com aquele impacto ali, porque havia tomado leite, etc., mas Deus os guardou, saímos ilesos daquele acidente. De repente estávamos lá no Camburão, lá fazendo o boletim de ocorrência, o BO ali, como se fala, e tal. Aquele aglomero de pessoas, de repente chega um parente e diz assim: tem alguém que quer falar contigo aí fora. Eu assim, naquele acidente alguém quer dar a sua, né, não digo condolência, mas quer dar a sua palavra de ânimo, filho, né? Ou alguém ali dizendo que quer dar alguma apoio nessas horas difíceis, ou até mesmo uma carona, porque estava sem carro. Mas eu olhei, vi que estava lá o carro todo batido, a esposa, o filho bem, a mãe, e as pessoas que ali estavam. De repente eu olho para um cidadão de bicicleta, eu só lembro da fisionomia, de bigode, com o seu bonezinho. Eu me aproximo, ele estava chorando. Ele disse assim: eu estava passando aqui, o Espírito Santo disse: para, meu servo está aí dentro, vai e entregue algo que eu tenho a ele. Me lembro como se fosse hoje, como um filme na minha vida agora, irmãos. Quem já não passou esse dia mal? Quando eu me aproximo, ele chorando, eu digo: pois não, senhor. Ele assim: eu sou crente, moro em Siderópolis. Estava passando aqui e o Senhor disse: para, tenho algo para o meu servo que está aí dentro. Ele não tinha nem me visto, irmão, está dentro do camburão da polícia, aquele furgão. Quando Deus fala, Deus cumpre, irmão Sérgio. Não importa que seja num acidente, a situação que você passa, o momento que você vive, Ele manda ao teu encontro para acalmar e dizer: eu estou contigo. Pode o adversário querer tirar o que você tem, o que você mais ama, o que você mais é, mas o Deus que você serve não te desampara nunca. Eu já estava chorando, porque vendo ele chorar e falando isso, eu pensei: lá vem algo do céu. E o Senhor só manda te dizer uma palavra, filho: eu sou fiel. Só isso, irmãos. A esposa está aqui, o filho está lá em cima. Bem que eles não viram. Naquela hora eu já me derramei em pranto. Pegou a bicicletinha e subiu aquela lomba ali. Eu nunca mais vi este homem. Ainda quero conhecer talvez ele um dia, para conversar. E o meu tio que me chamou ali para ver o rapaz estava querendo falar comigo, disse, me viu chorando: o que foi? O que foi? O que foi? O que o rapaz te falou? Aconteceu alguma coisa? Morreu alguém? Eu disse: não, tio, calma. O tio não entende essas coisas. Ele não é crente. Mas um dia o tio vai entender. E eu já comecei a glorificar a Deus. Para mim aquela situação já tinha passado, porque o Senhor foi ao meu encontro e me disse: filho, fica tranquilo.
Fica tranquilo. E nesta noite, como um profeta de Deus aqui, seja o vale, mesmo que Jó passou, que você esteja passando o material, espiritual, familiar, sentimental, Deus não desampara os seus filhos. Eu olhei para aquele Corsinha, nada contra o Corsa, irmão. Corsa é uma benção. Quem tem, glória a Deus. Tens um, então é uma maravilha. Mas eu tinha, sabe aquela paixão pelo carro assim, lacradinho, bonitinho. Olhei para o carro todo batido e disse, meu Deus. E na mesma hora o Espírito Santo disse, eu sou fiel. Vim de carona embora, fui trabalhar de a pé. E ali, irmão, fui trabalhar, não fui trabalhar não, estava desempregado. E aí, enfim, eu já ia falar uma coisa, uma heresia aqui, né? Os irmãos me puxar na orelha. E aí, trouxe aquela semana, passou-se 6 meses, irmão. Certinho, 6 meses. Eu estava dentro do carro, já de um outro carro, um outro Corsa, modelo novo. E eu estava indo embora, aqui do Sogro para casa, lá na Pedreira. E de repente começou a cantar aquele hino. No toca-fita ali, no CD. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Assim, Márcio. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. O quê? Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. O que mais? Eu quero viver. Pois é só dele? Amém. Nenhuma palavra cai por terra. Naquele momento que eu lembrei, aquele hino cantando, o Espírito Santo disse, estás vendo onde é que eu te coloquei? Eu tinha perdido um Corsa sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Deixa eu falar que é a minha experiência, irmão. Mais simples que seja, mas Deus mandou falar lá no dia do acidente, eu sou fiel. E depois de 6 meses certinho, eu estava dentro de um outro carro, com ar-condicionado, com direção hidráulica, modelo novo, e o hino cantando, sim, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Seja fiel no que Deus colocou em tuas mãos para fazer, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Foi um dia mau que eu passei, foram 6 meses mais difíceis da nossa vida. Mas a esposa está aí, o filho está aí, e glória ao nome do Senhor Jesus, porque estão fazendo a obra, Ele, a experiência que a gente passa, o vale que a gente passa, mas Ele lá na frente faz nos ver que Ele é fiel e cumpre com a sua palavra. Então Jó passa pela sua segunda etapa. A primeira perde os bens, e na segunda vem-lhe uma enfermidade mortal. Uma chaga maligna, que nos versículos do capítulo 1 a seguir, 2 ali, vem a nós. Satanás vai de novo à presença, indaga ao Senhor, pede para mexer em Jó, e na sua saúde lhe vem uma chaga. E como não lhe bastasse essa chaga, a esposa, na mesma hora que vê toda aquela situação, diz, ainda tu ainda retens a tua integridade, a tua fidelidade ao Senhor. Até entendemos a situação da mulher. E aí eu falo, foi o que o pastor Lauri Vilas Boas falou uma vez. Porque todo mundo quer apedrejar a mulher de Jó, né? Como não também é de Ló. Mas a mulher de Jó é porque é uma louca, porque é uma doida. Ei, irmão, cá para nós. O que ele disse aqui nesse púlpito. Quem é a pessoa que não vai sofrer perdendo os bens, perdendo os 10 filhos e ainda vendo o marido com uma chaga infernal no corpo? Você acha que vai cruzar os braços e ainda vai agradecer a Deus, sendo a pessoa talvez mais frágil dentro do casamento? Não desmerecendo ela, mas naquele momento ela foi tomada com aquelas palavras de expressar aquilo. Então não jogamos pedra na mulher de Jó. Ela estava quase que no estado de choque emocional diante da sua situação. E quem é que não fica? Não digo um distúrbio, mas com uma situação difícil, que faltam palavras e que só o Redentor, que vive para nos manter de pé diante de uma situação. Não é verdade? Perde os bens, recupera-se, perde os filhos, a dor é terrível, e ainda uma enfermidade. O que lhe restou? Ele mesmo fala, né? Nu saí do ventre, nu tornarei. O Senhor tomou, o Senhor deu, tomou é dele, glória ao nome, louvado seja o nome do Senhor. Quem quer passar por essa situação? E o que restou para Jó? Como diz um caco de telha.
nem dinheiro, né? Lhe restou cinzas, em pranto, enfermidades, e aí vem 3 amigos, né? Dá um conselho para ele. Passam 7 dias e 7 noites com ele em cinzas. E depois desse período começa o diálogo. Olha, Jó, eu acho que tu pecou. Olha, Jó, isso. Olha, Jó, aquilo. Confessa isso. E Jó em nenhum momento atribuiu a Deus o mal que tinha lhe vindo. Tanto que lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Quantos creem nesse Redentor vivo? Que pode estar em cinza, mas basta o Espírito Santo soprar essas cinzas, e você vai ver a glória do Senhor nos teus negócios, na tua casa, naquilo que você tem, para a glória do nome do Senhor. Jó é um livro e um personagem que nos traz e fala de paciência. E olha que tem que ter paciência, né? Para suportar o que o Senhor suportou. Para um culto de transformação, mas foi o que eu li no capítulo 42. Né? Quem pode esquadrinhar os entendimentos do Senhor? Como eu li no 42, vamos ler novamente? E o versículo 5, né? Versículo 1. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agora o 42 e 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Vamos ficar em pé, irmãos? Glória a Deus. É um livro que nos mostra a capacidade de vencer, que nos traz paciência, demonstrou o convívio familiar em meio a toda essa turbulência. Nós vemos um Deus que é fiel para cumprir as suas promessas. Deus mudou o cativeiro de Jó. Culto de transformação, culto de vitória, culto que estamos na presença de Deus, e a palavra vem de contra nós. Talvez não estamos dentro do sofrimento de Jó, mas nossa vida pode ser baseada nessa lição de vida, para que nós venhamos a pecar contra Deus diante das adversidades que nos sobrevêm, para que possamos suportar aquilo que chega à nossa casa, para suportar aquilo que chega na nossa família. Glória ao nome do Senhor. Jó, independente de tudo, manteve-se fiel a Deus, a sua integridade, o seu caráter, e é algo que nós precisamos nesses dias, a igreja do Senhor vivenciar um caráter de Deus, uma integridade sem igual, sabendo que Ele é todo poderoso. E se tem algo que Jó nos demonstra, é que ele se desviava do mal. Aleluia. Fugindo do mal já não está fácil, imagina permitindo o mal chegar à nossa casa. Mas as coisas aqui nesse cenário, na vida de Jó, foi permitida pelo Senhor. Então nada na nossa vida, irmão, não acontece se não for a permissão de Deus, porque Ele sabe o que nós podemos suportar, Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele conhece a nossa vida por dentro e por fora. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Mas fica aqui uma palavra à igreja do Senhor. O Senhor mudou o cativeiro de Jó, um Deus que muda a situação em bênção. Jó no começo possuía certas bênçãos, né? 7.000 ovelhas, tantos mil camelos, 500 jumentas, né? 500 cabeças de boi. E no final foi dobrada a sua bênção. Ou seja, Deus restituiu. Deus deu tudo de volta e ainda dobrado. Como diz a palavra, a bênção que Deus dá é sacudida, é recalcada e é transbordante. Isso é para quem crê, irmão. É para quem tem fé. Mas, irmão, eu estou na prova, eu estou no vale. A situação é terrível, ninguém me ajuda. Não tenho nenhuma palavra. Jó não teve ninguém que esteve ao seu lado, nem mesmo a sua esposa, nem os seus amigos. Mas teve um Deus que tudo dos céus contempla e que manda os seus anjos a estar ao nosso redor,
acampando e nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todo mal. Aleluia! E eu quero encerrar minhas palavras, para depois orarmos, com este versículo que diz, o livro do profeta Isaías. É uma mensagem profética isso aqui, irmão. Capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, dos seus servos, dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Olha só, e a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Se você ler o capítulo de número 42, você vai ver que Deus chama os amigos de Jó e diz assim, ó, vão lá e façam um sacrifício a Deus por ele, e ele vai orar por vocês. É esta palavra aqui se cumprindo. Os teus inimigos vão estar diante dos teus pés e tu os condenarás. Aleluia! Aqueles que falam, aqueles que agem, aqueles que dizem alguma coisa contra a tua vida, vão estar diante de ti, e você ainda vai ter que orar por eles. Com Deus ninguém brinca, irmão. Deus é poderoso, irmão Carlos. Deus é poderoso, igreja de Sara. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso, irmão José. Deus é tudo, irmãos. Basta nós cremos, basta nós confiarmos. Nada que estiver contra a tua vida vai prosperar, a não ser aquilo que você fazer para Deus. Isso sim vai prosperar. Os teus bens, a tua casa. E eu finalizo, irmão Riel, porque a bênção foi dobrada praticamente no material. Os filhos de Jó vieram na mesma quantidade que Dantes possuía. Por quê? Porque os primeiros filhos ainda existem, suas almas existem. Jó recebeu dobrado lá 7.000 ovelhas, teve 14.000 ovelhas. Os bois, as jumentas, mas os filhos, Deus deu 7 filhos novamente e 3 filhas. E diz a palavra de Deus que não havia na terra filhas formosas como as filhas de Jó. Aquilo que Deus dá, isso é profético, irmão, receba. Aquilo que Deus dá não é comparado ao que o mundo oferece. Aquilo que Deus dá é maior, é melhor, é tremendo, é poderoso, é grande, é soberano, é tudo, aleluia, e muito mais que a nossa mente possa imaginar. É o que Deus tem preparado para você, para você, para você, nessa mensagem de hoje. Deus mudará o teu cativeiro em bênção. Tome posse. E eu quero orar. Sai do teu lugar em nome de Jesus e venha fazer um novo propósito, uma nova aliança, um novo pacto com Deus. Se você crê nessa palavra e quer de Deus algo mais, faça uma nova aliança com Deus essa noite, um pacto com o Senhor, dizendo: Senhor, a tua palavra é verdade. Deus está nesse lugar, querido. E eu tenho certeza que Deus falou com vidas aqui, e que estão fazendo diante desse altar um novo propósito com Deus, em ser mais fiéis, em ser mais crentes, em ser mais santos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Talvez o teu cativeiro não é comparado àquilo que eu passei ou que o Jó passou. O teu cativeiro é algo que ninguém pode explicar, só você e Deus, mas Ele conhece todas as coisas. Salomão fala na palavra que do coração procede as saídas para a vida. Os obreiros vão orar impondo as mãos, nós vamos orar, e você vai colocar a mão no teu coração. E quando nós estamos orando, símbolo do teu corpo, símbolo dos teus projetos, símbolo dos teus objetivos, símbolo das tuas conquistas, símbolo dos teus alvos, símbolo dos teus desejos, nós vamos orar agora e crer no milagre de Deus. Pai,
conforme a tua palavra pregada, Senhor, através da vida, da lição deste homem Jó, que tu mudou o cativeiro, Senhor. Nós estamos orando e crendo nesta noite no milagre, no renovo, numa nova página, numa nova história, Senhor. E por isso, Pai, como teus servos, nós estamos orando, impondo as mãos e decretando a vitória, o milagre, o renovo, Pai, no nome de Jesus. Se houver alguma enfermidade, Senhor, agora, no nome que há em Ti, seja curado, seja liberto, seja renovado, seja transformado pelo poder da palavra do Senhor. Deus, nós oramos porque temos certeza do milagre, temos certeza que Tu estás restituindo, Senhor. Sim, Pai, noite de restauração, noite de transformação, noite de restituição. Aquilo que o adversário tomou, aquilo que Satanás tentou roubar, entrega aos teus filhos, entrega às tuas filhas, entrega a tua igreja, entrega aos teus filhos, Senhor, nesta noite. E nós oramos e temos certeza do milagre, e temos certeza da vitória, e temos certeza da bênção para a tua igreja, hoje e sempre. Amém.